Humberto Barbato, presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, visitou o Paraná, esteve na sede da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, em Curitiba, falando com empresários, traçando aí um perfil a respeito desse setor que tem sofrido com a crise. Qual é a saída para esse setor específico da indústria, presidente? Olha, nós acreditamos que uma grande oportunidade que temos agora são as exportações. Com essa nova situação de câmbio que nós estamos vivendo no Brasil, eu entendo que é uma das boas saídas para o empresário do setor buscar alternativas no mercado externo, uma vez que nós estamos recobrando a nossa competitividade, uma boa parte da competitividade está sendo recuperada. O mercado nacional, ele encolheu bastante, então nós temos que utilizar a nossa capacidade instalada realmente no mercado externo. No primeiro semestre, em reais, nós já conseguimos recuperar em 10% as nossas exportações, o que é um bom sinal. Então, eu acredito que o empresário já está começando a se mobilizar, sim, a buscar novas alternativas para colocar seus produtos. O que pode ajudar o setor? Por exemplo, com medidas de governo? Olha, nesse momento era importante, por exemplo, que a desoneração da folha de pagamento, da forma como foi proposta pelo governo, que ela não fosse aprovada, uma vez que isso vai fazer com que nós tenhamos ainda um aumento do custo da folha, e isso seria ruim, isso deverá gerar ainda mais desemprego. Considerando que nós já tivemos praticamente 15 mil demissões líquidas nesse primeiro semestre, eu acho que seria desastroso se fosse aprovado o projeto da forma como foi apresentada pelo ministro Levi. Isso não me parece uma boa política para um momento delicado como esse que atravessa a indústria. A indústria tem uma proposta diferente, uma proposta que está sendo apresentada no Senado e que, oxalá, a gente consiga que ela seja aprovada. Qual é a proposta exatamente? A proposta é que, temporariamente, pudesse ser aumentado a contribuição das empresas em... Quem paga 1% passaria a pagar 1,5% sobre o faturamento, quem paga 2% passaria a pagar 3%. Ou seja, temporariamente haveria um acréscimo de 50% na contribuição patronal à folha de pagamento, ao INSS, até que nós tivéssemos conseguido novamente uma recuperação fiscal do país. Conseguindo atingir o superávit fiscal, a meta de superávit fiscal, se voltaria novamente a contribuir com 1% e 2%, que é um índice importante e que é fundamental para a competitividade da indústria brasileira. Ainda sobre o que se discute, por exemplo, em Brasília, no Congresso, o projeto da terceirização, que também está para ser discutido no Senado. Seria uma segurança jurídica importante para as empresas, né? Poder trabalhar com a garantia da terceirização. É fundamental. Eu acho que nós temos que, no Brasil, vencer determinados dogmas que nós temos no Brasil, como esse, por exemplo, da terceirização, de que é precarização do emprego. Se nós formos analisar o projeto que foi aprovado na Câmara, o empregado de uma empresa terceirizada, ele está mais garantido até do que de uma empresa não terceirizada. Então, eu acho que nós temos que superar essa fase, nós temos que sim ser muito realistas e que a realidade do emprego ela é diferente, tendo em vista o ambiente globalizado que nós vivemos. Se nós queremos ter indústria no Brasil, nós temos que entender que nós temos que competir com países onde a relação do emprego com o capital é muito diferente. A Europa está fazendo essas mudanças e o Brasil também vai ser obrigado a fazer. Quer a classe trabalhadora queira ou não. Com o diálogo nós temos que fazer mudanças, temos que promover mudanças, porque do contrário nós vamos ficar fora do mundo. E aí o Brasil não vai ter como conviver. Falando em fora do mundo, presidente, o Brasil não participa de um acordo na OMC a respeito de taxas de comércio internacional. O senhor mostrou a sua posição aqui aos empresários, já falou isso em nível nacional, mais de uma vez. Foi questionado, o senhor fez esclarecimentos, gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito dessa questão aqui, por favor. Olha, o que eu tenho colocado é o seguinte, nós temos que ser muito cuidadosos na assinatura desse acordo. O Brasil tem a liberdade de baixar tarifas a hora que ele quiser. Ele não tem problema para baixar tarifas, ele pode fazer isso a hora que ele bem entender. Entretanto, quem tem indústria a preservar deve ser cauteloso a baixar tarifas. A tarifa de importação no Brasil não é das mais elevadas para produto eletroeletrônico, ela é de cerca de 12%. Portanto, não há por que se fazer
tamanha discussão sobre esse item. É importante que a população saiba que o que é caro no Brasil não é a tarifa de importação, é o IPI que é muito caro sobre produtos considerados supérfluos. Então, quando você analisa um joguinho qualquer eletrônico, esse tem um IPI de 50%. Por quê? Porque ele é considerado um produto supérfluo. Portanto, esse produto fica caro uma vez fabricado no Brasil ou importado. Mas esse não é a indústria que está sendo protegida. Esse imposto ele incide sobre produto importado ou produto fabricado no Brasil. A indústria nada tem a ver com isso. Isso é problema tributário. Isso tem que se discutir na reforma tributária. É importante que a população saiba disso. Não tem nada a ver com o OMC. O OMC nós só estamos discutindo o imposto de importação. Este sim protege a indústria nacional, protege em 12%. Coloque a moeda no patamar adequado, ou seja, coloque o câmbio no patamar adequado, que a indústria brasileira abre mão de tarifas. Eu não tenho problema com tarifas. Ok, para a gente encerrar. O senhor começou falando que pode ser um momento bom para a exportação. Encerrou falando a respeito aí das negociações internacionais sobre tarifas. A indústria pode colocar o produto no exterior. Ela está bem posicionada em termos de inovação, de competitividade, por exemplo. O que pode levar a empresa nacional no setor elétrico e eletrônico a uma inovação, uma visibilidade que realmente possa expandir o mercado para o Brasil nesse momento de crise interna aqui? Saiba você o seguinte, o produto eletrônico fabricado no Brasil, ele não tem nenhum tipo de deficiência tecnológica em relação ao que é fabricado no exterior. Nós temos produtos no Brasil que não são fabricados no Brasil e não é por problema de deficiência, é problema de mercado. Existem produtos que, por uma questão até de dimensão de mercado, não vale a pena ser fabricado no Brasil e por isso algumas empresas não optaram em fabricá-lo no Brasil. Isso é um processo gradativo, assim como você tem alguns modelos de telefones celulares que também não são fabricados aqui e que gradativamente vêm para o Brasil. Então, o Brasil não tem problemas de tecnologia. A melhor tecnologia que existe hoje no exterior também existe no Brasil, uma vez que nós importamos componentes dos melhores fabricantes mundiais. O que é fabricado no Brasil é com a mesma tecnologia que existe no exterior. Não existe nenhuma defasagem tecnológica. Portanto, nós não temos dificuldades de colocar, pelo aspecto tecnológico, o nosso produto no exterior. No que tange ao aspecto eletrônico. No elétrico, nós não devemos nada em tecnologia a ninguém. Temos a melhor tecnologia, a mais atualizada para colocar nosso produto em qualquer parte do mundo. Precisa haver demanda.